Graça e paz, casal abençoado. É muito bom estar com você aqui em nossa primeira aula do curso de Teologia do Casamento. Neste curso nós trataremos sobre o que a Bíblia fala sobre casamento, tanto para você que é noivo e está se preparando para casar, como também para você que já é casado e que entende que sempre há algo para melhorar no seu casamento. Então eu espero que você esteja empolgado para a nossa jornada, que vai ser uma jornada muito abençoada. Eu tenho certeza de que o Senhor nos abençoará muito. Então, para começar a nossa aula, vamos começar com uma oração entregando o tempo que passaremos aqui na presença do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por este curso. Muito obrigado por este casal que está aí do outro lado. Que o Senhor esteja utilizando a minha vida para falar ao coração deste casal. Que o Senhor nos dê um tempo muito abençoado e que possamos aprender muito da Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, o nosso objetivo é analisar o casamento à luz das Escrituras Sagradas. Então, para começarmos a fazer isso do início, vamos começar com uma breve definição do que é o casamento e ao mesmo tempo mostrando para você a importância deste curso. É muito importante que você esteja com a sua apostila aí perto de você, para que você possa acompanhar as aulas e também fazer os seus comentários, as suas anotações, porque certamente essas anotações, esses comentários serão muito importantes no decorrer do nosso curso, ok? Então, veja aí a definição que está na sua apostila sobre o que é um casamento. Casamento é duas pessoas que se unem e se tornam uma só carne. Esta união é até que a morte nos separe. Por isso devemos refletir bastante antes de tomar a decisão do casamento. Então, esta é uma definição, obviamente, que nós tomamos a partir das Escrituras Sagradas. Quando nós dizemos que o casamento é uma união entre duas pessoas que vai até que a morte os separe, então nós estamos chamando a atenção para a seriedade do que é o casamento. Muitas vezes nós nos preparamos para tantas coisas nesta vida, nos preparamos para um curso universitário, para a profissão que vamos seguir, preparamos para outros cursos que vamos seguir, seja em qualquer área, em área profissional, às vezes em áreas que são mais pessoais, mas muitas vezes quando nós entramos no casamento, muitas pessoas não são preparadas para este curso. Não são preparadas para algo que vai até que a morte as separe. E muitas pessoas entram no casamento sem ter essa dimensão da perspectiva bíblica do que é o casamento. Então, por isso que no final da nossa definição, eu coloquei algo dizendo o seguinte: é necessário refletir bem sobre este passo que nós vamos dar. Talvez você não tenha refletido sobre o que é o seu casamento. E a proposta agora não é que você acabe o casamento, de forma alguma, mas é que você possa refletir na seriedade e valorizar mais esta instituição que é divina. Então, para que possamos entender um pouco melhor da nossa definição, eu quero convidar você a ler as Escrituras Sagradas no texto de Gênesis, capítulo 2. Nós leremos do 18 até o versículo 24. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar apenas o versículo 18. Mas para que possamos ter uma noção do contexto do texto que vamos trabalhar hoje, então vamos analisar todo o texto da Palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia aí e leia junto comigo a Palavra do Senhor. Gênesis capítulo 2, como eu disse, do 18. Vamos lá. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Veja como as Escrituras mostram o surgimento do casamento. Como eu disse para você, na aula de hoje nós vamos trabalhar apenas o versículo 18, mas é muito importante que você tenha todo esse texto na sua mente. Leia, releia, memorize esse texto, porque aqui nós temos o ponto inicial do que é o casamento. Então veja o primeiro comentário aí no versículo 18 na nossa apostila.
Versículo 18 diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Nosso objetivo hoje é trabalhar apenas este versículo e eu quero compartilhar 3 lições. Primeira lição: a iniciativa de criar o casamento foi de Deus, não do ser humano. Deus diz: Far-lhe-ei uma auxiliadora. Por mais que o ser humano tenha sido beneficiado pelo casamento, a ideia foi de Deus. O relato mostra que Deus tem o plano e, como sempre, concretiza o ato. Este ponto é importante, é muito importante, porque contrasta com a nossa ideia de autonomia sobre o casamento. Se o casamento fosse apenas fruto de um desenvolvimento social criado pelo ser humano, então as normas seriam apenas convenções sociais mutáveis. Mas se o casamento é uma ideia de Deus, então não temos autonomia para determinar o que ele seja. Então, antes de citar alguns exemplos do que eu acabei de falar, deixe-me comentar mais esse ponto inicial. O primeiro ponto que nós precisamos ter em mente quando falamos sobre casamento é que nós estamos falando sobre uma invenção de Deus. Não foi o homem que teve a ideia de dizer: eu vou criar o casamento, vou fazer algo que eu vou chamar de casamento, de forma alguma. Nós vimos que a iniciativa do casamento é de Deus. Foi Deus quem viu que o homem estava só e não viu que aquilo era bom, não viu que aquilo era legal. Então Deus toma a iniciativa de criar a mulher e de levá-la até o homem e formando então o primeiro casamento. Isso precisa estar em nossa mente claramente, porque se nós estivéssemos diante de algo que foi uma construção apenas social, e eu sei que o casamento tem uma dimensão, obviamente, uma perspectiva social, obviamente, tá? Mas se fosse apenas isso, se fosse uma criação humana, então o casamento poderia ser de múltiplas formas. Na verdade, nós escolheríamos como seria o casamento. Mas como nós estamos falando de uma instituição que foi formada por Deus, então é sempre importante nós perguntarmos como Deus projetou o casamento. O que Deus projetou para o casamento? Como Deus pensou? Qual o objetivo de Deus ao formar o casamento? Então, você, casal, precisa estar colocando isso na sua cabeça. O casamento é uma instituição divina. Deus criou o casamento, planejou o casamento. Então, você não está nesse casamento apenas porque você quis, porque vocês quiseram. Tá, obviamente, vocês tiveram, humanamente falando, na perspectiva humana, vocês tomaram uma decisão de casar. Porém, essa instituição chamada casamento é algo que o próprio Deus planejou. E por que Deus planejou? Nós vamos trabalhar o porquê, o para quê, o como nas próximas aulas. Mas nesse primeiro momento, vamos pensar o que é o casamento na perspectiva divina e quais as implicações desse casamento na perspectiva divina. Então, vamos ver os exemplos que nós vamos dar aí na sua apostila. Bom, por exemplo, quantas pessoas compõem um casamento? Se é uma perspectiva humana, a resposta é variável. Podem ser 2 pessoas, 3, 4 ou até mesmo uma pessoa. Quem vai dizer que tal modelo de casamento está errado? É tudo uma questão de gosto. Mas se entendemos que Deus projetou o casamento, então ele é única e exclusivamente uma aliança entre 2 pessoas. Nada mais pode ser considerado casamento. Então, vamos lá. Nós estamos trabalhando nas 2 perspectivas. Se o casamento fosse uma perspectiva apenas humana, e como realmente é o casamento uma perspectiva divina, tá? O casamento como instituição divina. Então a questão é a seguinte: nós temos o casamento, ok, a ideia de casamento. Agora a pergunta é: quantas pessoas compõem o casamento? Obviamente, se nós olharmos para as escrituras sagradas, nós vamos ver que o casamento é composto por 2 pessoas. O próprio texto que nós lemos diz que Deus criou Adão e depois de Adão ele criou Eva e trouxe Eva para Adão. Algumas pessoas podem talvez fazer algumas objeções e dizer: mas o Antigo Testamento fala muito sobre algumas poligamias. Por exemplo, poderíamos falar aqui sobre Davi, Salomão, que é o maior exemplo de poligamia, Jacó, bem lá no início, mas você percebe o seguinte, que normalmente, mesmo que a Bíblia não tenha um mandamento claro dizendo assim, a poligamia é pecado, mas nós vemos que sempre nesses relacionamentos de poligamias, nós temos uma série de problemas que são oriundos desses casamentos múltiplos. A Bíblia nunca orienta multiplicidade de casamentos, sempre a Bíblia orienta um casamento de um homem com uma mulher. E quando a Bíblia narra episódios de personagens que
inclusive são heróis da Bíblia, mas que passaram por processos de poligamia, então normalmente ela apresenta de uma forma muito negativa. Você lembra, por exemplo, do relacionamento entre Lia e Raquel? Você tem problemas oriundos daquele relacionamento. Penina e Ana. O próprio exemplo de Salomão, né, que caiu na idolatria por causa das suas mulheres, a família de Davi que era desestruturada, para citar apenas alguns exemplos. Então, em nenhum momento a Bíblia está falando sobre, endossando este relacionamento de poligamia, muito menos a questão do adultério. Nós temos nas Escrituras Sagradas claramente o mandamento dizendo, não adulterarás, pressupondo a ideia de uma fidelidade no casamento. Então, o que é que nós temos aqui para início? O casamento é entre um homem e uma mulher, ou seja, duas pessoas. Eu sei que isso é óbvio para nós que somos cristãos. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia, então cada vez mais está falando sobre multiplicidade de casamentos. Tem o trisal, então são 3 pessoas. A pessoa que se casa consigo mesma, né? Como eu já vi, então, reportagem, talvez você já tenha visto e tal. Então, assim, são algumas aberrações que são contrárias ao casamento. Agora, o ponto central da nossa aula é o seguinte. Por que eu posso dizer que um casamento entre 3 pessoas, de 3 pessoas, é um casamento errado? Por que eu posso dizer isso? Porque eu parto do princípio de que o casamento é uma instituição divina e quando Deus criou o casamento, então ele projetou com um formato. Tá? E o formato era entre 2 pessoas. Então, se eu desprezo a ideia de que o casamento é uma instituição divina e coloco o casamento apenas como instituição social humana, então nós temos multiplicidade de formas e aí então vai depender do seu gosto. Se você quer um casamento a 3, um casamento a 4, um casamento a 5 ou mais, então é do seu gosto. Você precisa entender, casal, que o casamento é um projeto de Deus. Deus planejou o casamento e ele planejou para que fosse desfrutado entre 2 pessoas, ok? Talvez você esteja dizendo, isso é muito básico. Lembre, nós estamos no curso de teologia do casamento, então vamos partir do básico para o mais complexo. Então, estamos apenas no início do nosso curso. Segundo exemplo aí na sua apostila. Quem são as pessoas que compõem o casamento? Se há uma perspectiva humana, a resposta é variável. Uma pessoa pode querer casar com uma árvore, outro pode querer casar com uma cadela, o homem com homem, mulher com mulher. Quem vai dizer que esses modelos de casamento estão errados ou certos? É tudo uma questão de gosto e de prazer. Mas se entendemos que Deus projetou o casamento, então vamos afirmar que é exclusivamente entre um homem e uma mulher. Então, mais uma vez, nós temos uma implicação de um casamento que é projetado por Deus. Então, a questão é, quem compõe ou quais são as partes que compõem o casamento? Nós já vimos que o casamento é formado entre 2 pessoas. Tá, mas estamos partindo do pressuposto de que entendemos que o casamento é um projeto divino. Mas se, mais uma vez, pegando o que nós já falamos, se você despreza Deus para a formação do casamento. Então isso dá uma liberdade excessiva ao ser humano para casar-se com quem quer. E quem vai dizer que está errado? Se nós tiramos a norma do absoluto, então quem vai dizer que essas outras possibilidades são erradas? Eu só posso dizer que está errado quando eu olho para o projeto de Deus para o casamento. Então, imagine que uma pessoa, por exemplo, queira casar com uma árvore, como eu dei o exemplo, ou então o outro quer casar com uma cadela, tá? E então eu vou dizer que está errado. Tá, mas com qual base eu vou dizer que está errado? Tá? Com qual base eu posso dizer que um casamento de um homem com um homem está errado, ou de uma mulher com uma mulher está errado? Eu só posso fazer isso com a base nas Escrituras Sagradas, naquilo que as Escrituras Sagradas orientam. E aqui eu sei que é um assunto muito delicado para ser falado, e desde já eu faço uma observação, porque o meu vídeo não tem por objetivo de denegrir a imagem de pessoas que são, por exemplo, homossexuais. Obviamente, eu tenho amigos que são homossexuais, pessoas que eu conheço e pessoas com quem eu tenho um bom relacionamento, tá? Pessoas que são pessoas de próximas, tá? Pessoas até inclusive familiares, né? Pessoas que primos que têm esta opção sexual. E obviamente nós não estamos aqui pregando um discurso de ódio, nós devemos matar e fazer isso de forma alguma. Nós precisamos respeitar essas pessoas, amar essas pessoas e falar do evangelho para essas pessoas. Mas o fato de nós respeitarmos e amarmos essas pessoas não quer dizer que nós devemos
concordar com a prática delas. Por quê? Porque é uma prática reprovada nas Escrituras Sagradas. Quando a Bíblia fala sobre casamento, sempre a Bíblia está pressupondo o casamento entre um homem e uma mulher, ok? Essa é a perspectiva bíblica e por isso então que nós estamos trabalhando nessa perspectiva. Vamos caminhar mais um pouquinho em nosso estudo. Nós temos mais um exemplo. Quanto tempo dura um casamento? Se é uma perspectiva humana, a resposta é variável. Dura enquanto durar a paixão, dura enquanto durar a beleza, dura enquanto durar o dinheiro. Quem vai dizer que esses modelos estão errados? É tudo uma questão de gosto e de comodidade. Se assumirmos, porém, que o casamento é um projeto de Deus, diremos que ele dura até que a morte os separe. Bom, mais um exemplo dessa questão, se é Deus que projeta ou se é apenas uma instituição humana, uma instituição social e humana. Bom, a questão é, o casamento deve durar quanto tempo? Mais uma vez, se uma pessoa quer se divorciar por qualquer razão, qualquer motivo, e aí então eu vou dizer, você está errado. Por que eu vou dizer que está errado? Tá, o que interessa, na verdade, é a felicidade daquela pessoa. Tá? É o quão feliz ela é. Então, se o casamento não está lhe fazendo feliz, então logo ela precisa se separar e buscar a sua felicidade. Essa é uma perspectiva humanista, egocêntrica, ou seja, o homem está no centro. Mas como é que eu posso dizer que essa perspectiva está errada? Somente se eu entender que o casamento foi projetado por Deus com um propósito, com uma finalidade e com um tempo de duração. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, sobretudo em Mateus capítulo 19, então nós temos ali a ideia de que o casamento é até que a morte os separe. Jesus diz que não deve o homem separar aquilo que Deus uniu. O apóstolo Paulo também vai deixar claro isso na sua carta aos Romanos. Então, nós precisamos ter essa mentalidade. O casamento é até que a morte os separe. Por quê? Porque Deus planejou o casamento desta forma. Lembre-se, nós estamos partindo do pressuposto de um entendimento das Escrituras para o casamento. Então, você que está neste curso de Teologia do Casamento, se você veio para este curso, saiba de uma coisa. Aqui o que vai ser dito, o que vai ser ensinado, não é o que eu penso sobre casamento. Porque a minha opinião sobre casamento não importa muito. Mas aqui nós estamos preocupados com o que Deus fala sobre o casamento. Eu espero que você tenha um casamento melhor. E para que você tenha um casamento melhor, você precisa entender o que as Escrituras falam sobre casamento, ok? Vamos caminhar mais um pouquinho em nossa apostila. Qual ou quais razões podem dissolver um casamento? Se é uma perspectiva humana, a resposta é variável. Incompatibilidade de gênio, desejo de novas aventuras e outras razões. Porém, se assumirmos que o casamento é um projeto de Deus, Deus determinará as razões que podem dissolver um casamento. O ponto de partida desse estudo, como eu falei, é que Deus é o autor do casamento. Logo, ele determina as regras. Cabe a nós apenas obedecer. Então, este é o último exemplo apenas disso que nós estamos tratando, que é a questão do que? O ponto que é central para dissolver um casamento. Como um casamento pode ser dissolvido? E mais uma vez, então nós fazemos esse contraste. Na perspectiva humana, então, qualquer razão. Se você de repente casou-se por causa da beleza, então a beleza acabou, então você vai lá e troca a sua esposa por uma pessoa que você acha mais bela. Tá? Ou então se de repente você se casou porque estava apaixonado e de repente agora você não se vê tão apaixonado assim, então você vai lá e acaba o casamento e vai procurar uma nova aventura, uma nova paixão. Esta é a perspectiva apenas humana do casamento. Agora, se você casou numa perspectiva divina, você entende que o casamento é uma instituição divina, então você vai perguntar quais são as bases das Escrituras para manter um casamento. E o que é que as Escrituras entendem como legítimo para permitir o casamento? Então, tudo muda. Não é a minha preferência, não é o que eu quero, mas é como Deus projetou para ser, ok? Mais uma vez eu digo, esta é a nossa ênfase. Nós não estamos preocupados com a opinião de A, a opinião de B. Nós estamos preocupados com a opinião das Escrituras Sagradas. O que a Bíblia diz sobre casamento, ok? Vamos para o nosso segundo ponto. Na sua apostila, acompanha aí. Segundo, sendo uma criação divina, Deus ama e aprova o casamento. Deus é a essência da bondade e da perfeição. Portanto, tudo que sai de suas mãos sai perfeito. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O casamento está incluso nas atividades descritas em Gênesis 1,31, quando diz que Deus viu tudo o que fizera e eis que era muito bom. É bom porque veio das mãos do Criador, que é um Criador bom. Então, vamos lá.
nós temos aqui o casamento, que é uma criação de Deus. Deus criou o casamento. Pois bem, nós vimos aqui o caráter de Deus. A Bíblia apresenta Deus como perfeito. O Senhor não é um ser que está chegando à perfeição. Nós, como seres humanos, nós estamos num processo de santificação. Nós que temos a Cristo. Então estamos melhorando a cada dia. Porém, Deus é a própria perfeição. Sendo perfeito, tudo que Deus faz é perfeito, ok? Então nada do que sai das mãos do Criador é imperfeito. Tudo que ele faz é perfeito. E quando nós lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 31, que narra sobre o final da criação, a Bíblia diz que Deus viu que tudo o que tinha feito era muito bom. Ali também estava o homem e a mulher. Mesmo a criação da mulher sendo descrita apenas no capítulo 2, mas o capítulo 2 está narrando a criação que já foi descrita no capítulo 1, só que agora de forma mais detalhada. Então, no final do capítulo 1, em Gênesis capítulo 1, 31, nós temos o final da criação. Por isso que no capítulo 26 a 28, a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. Ambos foram criados. Então, não é que são dois relatos diferentes, mas o capítulo 2 é o relato do capítulo 1 agora de forma mais detalhada. E o que é que nós temos aqui? Nós temos uma criação perfeita de um Deus que é perfeito. Deus criou o casamento bom. Por isso, nós não podemos ver o casamento de forma negativa, numa perspectiva negativa. E aqui então é o que está na apostila. Acompanhe aí, por favor, na sua apostila. Por ser bom, nós não podemos ter uma visão negativa do casamento. Há pessoas que veem o casamento como um tipo de enforcamento. Deus não instituiria um enforcamento para seus filhos. Na Bíblia, casamento é uma bênção. Deus ama o casamento, por isso ele odeia o divórcio, de acordo com Malaquias 2, versículo 16. O casamento é ordenado por Deus, enquanto o divórcio, por algumas razões, é permitido por ele. Então, vamos lá. Nós temos visto que Deus criou todas as coisas boas, inclusive o casamento, que faz parte da criação de Deus. Então, se o casamento é visto nessa perspectiva de ser algo bom, então nós não podemos temer isso aí ou ter uma visão negativa. É muito normal quando alguém vai casar, algumas piadinhas, né, de algumas pessoas, porque você vai se enforcar, você vai morrer, aproveite para fazer o que você pode agora enquanto você é solteiro, porque depois que você casar, então é como se fosse tudo de ruim. E nós precisamos acabar com essa visão negativa do casamento. Todo casamento tem seus problemas, suas dificuldades, afinal de contas são dois pecadores debaixo do mesmo teto. Porém, nós precisamos lembrar que, primeiro, o casamento é algo que precede a queda. Então, se hoje nós temos dificuldade, é porque também, né, o pecado habita em nós. Como eu disse, são dois pecadores debaixo do mesmo teto. Mas isso não faz parte da criação original de Deus. Então, o Criador, a criação do casamento, tal como Deus projetou, é para que houvesse harmonia entre o casal. De tal forma que o casamento é algo desejado pelo Senhor. Quando eu disse aqui que Deus deseja o casamento enquanto ele permite o divórcio, obviamente eu estou lembrando aqui de Mateus capítulo 19. Você lembra daquele texto quando os fariseus estão questionando Jesus sobre a carta de divórcio que Moisés mandou dar, e essa é a expressão que eles utilizam, né? Moisés mandou dar a carta de divórcio. E aí então Jesus responde dizendo que Moisés não mandou dar carta de divórcio, mas ele permitiu dar carta de divórcio. E aqui há uma grande diferença na forma como Deus vê o casamento e o divórcio. Então, enquanto o casamento é desejado por Deus, planejado pelo Senhor, o divórcio no máximo nós podemos dizer que ele é permitido pelo Senhor, não é desejado pelo Senhor, ok? Então nós precisamos ter uma visão muito positiva do casamento, porque esta é a visão que Deus tem do casamento, ok? Caminhando mais um pouquinho em nossa apostila, por ser bom, nós não podemos optar pelo casamento como uma condição ou como uma motivação ruim. Infelizmente, muitos casamentos estão sofrendo na base, porque resultaram de uma motivação errada. E agora então nós vamos ver algumas motivações erradas. Primeiro, casar para ser feliz. Então, vamos lá. A partir de agora, no nosso estudo, eu quero conversar com você rapidamente sobre algumas motivações erradas com as quais algumas pessoas casam.
E talvez você que já está casado e está assistindo a esse curso, então você se enquadre em uma dessas motivações. E como sempre nós dizemos, né, assim como nós dizemos, não case por essas motivações, mesmo que tenha havido uma dessas motivações, então nós dizemos não se separe, mas mude a sua forma de olhar para o casamento. Então, algumas motivações que podem ser extremamente prejudiciais para o casamento. A primeira, como eu mencionei, é casar para ser feliz. E aí então, talvez na sua mente esteja pensando, tá, então eu vou casar para ser infeliz? A questão não é você não vai casar para ser infeliz, mas quando nós casamos para ser felizes, então isso é muito problemático por várias razões. Primeiro, porque se você diz eu vou casar para ser feliz, então parece que você não é feliz, né? Então você está depositando uma grande expectativa no casamento e isso é extremamente problemático, porque geralmente isso é um problema de idolatria. Há pessoas que idolatram o seu cônjuge e acham que ele pode lhe dar a felicidade, e a felicidade é algo que transcende o casamento. Então você precisa ser feliz sem o casamento. O centro da nossa felicidade é o Senhor Jesus Cristo. E o casamento não pode ser, nós não podemos colocar na expectativa de que o casamento vai me fazer feliz. Então isso já é problemático por essa razão. Segundo lugar, quando você casa para ser feliz, então você começa a ver o outro como um meio para a sua felicidade, ou seja, casar para ser feliz é casar-se com uma motivação egoísta. Então imagine que o homem casa com a mulher para ser feliz e a mulher casa com o homem para ser feliz. E aí o que é que nós temos? Nós temos dois egoístas na mesma casa. Então o homem vai ver a mulher como um meio para a sua felicidade e a mulher vai ver o homem como um meio para a sua felicidade. Como é que um casamento desse pode dar certo? Obviamente vai ser uma série de problemas. Por quê? Porque, como eu disse, são dois egoístas pensando apenas na sua própria felicidade. Então, como eu disse, você não vai casar para ser infeliz. Mas qual deve ser a motivação primária do casamento? Fazer o outro feliz. Então, ao invés de uma motivação egoísta, a minha felicidade, então eu vou pensar na felicidade do meu cônjuge. Por quê? Porque se ele está feliz, então eu estarei feliz. Se ela está feliz, eu estarei feliz. Então, essa é a perspectiva. Por que eu vou me casar? Eu vou me casar para fazer o meu cônjuge feliz. E na felicidade dele ou dela, então eu serei feliz também. Aí então nós temos a motivação correta para o casamento. Não apenas a minha felicidade, mas primariamente a felicidade do meu cônjuge, e nesta felicidade eu me vejo feliz, ok? Então esta é a primeira motivação com a qual nós precisamos nos casar, ok? Segunda motivação errada para o casamento é quando alguém casa para ter a liberdade que não tinha na casa dos pais. Então, este é um problema principalmente daquelas pessoas que foram criadas, né, numa criação muito rígida. Pessoas que os pais prendiam e tal, e aquela pessoa então almeja que no casamento ela possa ter uma liberdade que não tem na casa dos pais. E esta é uma má interpretação do casamento, porque são pessoas que pensam que quando casarem poderão fazer o que quiser, não precisarão da satisfação. E você já viu aquela pessoa que casou, mas ela quer ter uma vida de solteiro? E isso aí vai gerar uma série de problemas, porque quando você casa, então você não casa para ter uma liberdade ilimitada. Pelo contrário, você precisa dar satisfação ao seu cônjuge, você precisa viver para o seu cônjuge. Então não tem como ter essa liberdade ilimitada. Eu já vi um caso, por exemplo, de uma pessoa que casou porque achava que no casamento teria essa liberdade. E essa pessoa então começou a se sentir frustrada no casamento. Por quê? Porque percebeu que no casamento ela precisava também dar satisfação e obviamente gerou uma série de problemas nesse casamento. Então não case na intenção de apenas ter liberdade, uma liberdade que você não tem na casa dos seus pais, porque não é bem assim, ok? Terceira motivação errada para o casamento: casar para poder ter filhos. Veja, que fique bem claro aqui que eu não estou dizendo que nós casamos para não ter filhos, que casar para ter filhos é errado, de forma alguma. Eu estou dizendo o seguinte, que essa não pode ser a nossa motivação primária. Por quê? Obviamente, Deus nos agracia com filhos, mas pense que há casais que infelizmente não podem ter filhos, por N razões. Então esse casal não pode achar que a sua família está incompleta, não pode achar que eles não têm uma família. Pelo contrário, eles têm uma família sim. A Bíblia diz que o homem se une à sua mulher e os dois são uma só carne. Então os filhos são acréscimos desta união. E observe que o casal começa só e depois que os filhos crescem e constituem suas famílias, então o casal
continua só, termina só. Então, os filhos são acréscimos, são bênçãos, heranças do Senhor, mas nós não podemos fazer deles a motivação primária para o nosso casamento. Por que isso é importante? Porque muitos casais que se dedicam apenas aos filhos e esquecem um do outro, no caso um cônjuge do outro, então eles acabam dedicando-se tanto aos seus filhos que quando esses filhos se casam e saem de casa, então esse casal não tem mais motivação para permanecer casado. E muitos casais acabam se separando quando os filhos saem de casa. Este é o problema de um casal que canaliza todas as suas forças, concentra todas as suas energias apenas nos filhos e esquecem um do outro. Então, filhos são bênçãos, mas nós não podemos casar apenas na intenção de ter os filhos. Estou falando daquela pessoa que não casou, né, não casou e fica assim naquela preocupação, meu Deus, eu quero ter um filho, eu preciso ter um filho, então eu vou me pegar com qualquer um, com o primeiro que aparecer, pelo menos eu vou poder ter um filho. Então esta motivação é extremamente problemática, ok? Mais uma motivação errada, casar por causa do medo de ficar para titia. Bom, este é outro problema também que nós precisamos enfrentar e combater, sabe? Eu posso falar também do titio, né? Mas geralmente é mais a titia, o medo de ficar para a titia. É aquela moça, né, que está ali chegando a uma idade um pouco avançada, às vezes nem tão avançada, mas ela já começa a ficar preocupada. Meu Deus, apressa-te, ó Deus, né? E aí então fica naquela agonia, eu preciso casar, e acaba então casando-se com o primeiro que aparece, e às vezes um casamento ruim, um casamento que não é saudável, mas por quê? Porque ela estava com medo de ficar nessa condição de titia, como costuma se dizer. Então tenha muito cuidado. Há um ditado que diz assim, antes só do que mal acompanhado. Então é melhor então que você reflita, pense, ore ao Senhor, coloque diante do Senhor, mas não se precipite. Por quê? Porque um casamento assim pode gerar uma série de dor de cabeças, pode resultar em vários problemas e com certeza não vai ser saudável nem para você, nem para o cônjuge e nem para qualquer outra pessoa, ok? Vamos lá então para a próxima motivação errada, casar pela ambição em algum bem material que o outro tem. Este é outro problema, infelizmente, que acontece muito. Então, algumas pessoas acabam se casando pensando não no amor, não no companheirismo, mas pensando única e exclusivamente naquilo que o outro construiu. Então é uma motivação extremamente materialista, egoísta também. É uma mentalidade que realmente tem tudo para fazer um casamento extremamente complicado. Então, saiba de uma coisa. Quando nós nos casamos para construir um futuro com aquela pessoa com quem nós nos casamos. Então, nós quebramos a cara juntos, nós crescemos juntos, somos abençoados juntos. E o bom do casamento é isso, é que os dois tenham a mesma intenção, é que os dois estejam dispostos a lutar juntos, prosperar juntos e também, em alguns casos, quebrar a cara juntos. Mas nunca então casar, eu vou casar por quê? Porque se eu me casar com ele, se eu me casar com ela, então eu vou ter uma boa condição financeira, ele vai poder bancar os meus caprichos, bancar o meu estilo de vida e tal. E essa é uma motivação muito complicada no casamento, ok? Próxima motivação errada, casar apenas por causa da beleza física do outro. Este é outro problema muito sério. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você vai casar então com uma pessoa que você acha feia, e aí então você vai dizer, ai meu Deus do céu, que cara feio, que mulher feia, vou casar com ela. Não, não é isso. Quando eu falo aqui, o problema não é casar pensando na beleza física, mas é apenas pensando nisto. Ou seja, pessoas que se deixam levar apenas pela beleza e esquecem que toda beleza é passageira. Então o que eu quero dizer com isso? Deixe-me você pensar, por exemplo, pense em um casal em que o homem está ali, né, o rapaz está ali, e ele acha que a moça só fala besteira, né? Então tudo quando a moça fala, ele diz, meu Deus do céu, que tanta besteira ela fala, né? Mas só que uma pessoa é uma moça bonita e tal, e aí aquele camarada fica lá naquela coisa, né? Mas ela é bonita, então eu vou me casar porque ela é bonita. Mas veja, você está disposto a ficar com ela e ouvir, entre aspas, as besteiras dela diariamente? Então você precisa ter isso na sua mente. Se você não está disposto, então tenha muito cuidado, porque a beleza passa, a beleza passa. E a beleza não pode ser o fator central para o nosso casamento. A beleza é um aspecto, tá? Mas lembre, a beleza exterior passa. E aí então a outra beleza que é a beleza interior. Então
preste mais atenção nessa outra beleza que é muito importante, eu diria mais importante para o casamento. Mais uma vez eu digo, eu não quero que você se case olhando assim, que pessoa horrível, tal, mas é uma pessoa bela interior e tal. Não. Tá? Eu acho que todos nós, quando nós nos casamos ou quando começamos a namorar, de uma forma ou de outra, nós somos atraídos fisicamente por aquela pessoa com quem nós estamos namorando. Então isso é normal, mas só que não pode ser o fator central para entrarmos em um casamento. Ok? Próximo ponto, então, próxima motivação é casar por causa da pressão da igreja. Aqui é um ponto muito importante. Infelizmente, algumas pessoas da igreja são muito, eu diria, inconvenientes. São pessoas que estão ali pressionando o casal. Né? Então, quando a pessoa não tem namorado, e aí, quando é que vai começar a namorar? Quando vão namorar e tal, e pressiona. Quando a pessoa começa a namorar, e aí, vai casar quando? Tal? Quando casa, vai ter filhos quando? Quando você tem o primeiro filho, e aí, quando é que vem o outro? Então, a igreja, eu falei assim da igreja, né, por ser o nosso ambiente assim de convívio, mas não somente a igreja, vários dos nossos relacionamentos sociais estão marcados por esse tipo de pressão. E algumas pessoas se sentem pressionadas e acabam tomando uma decisão assim precipitada. E aí então entram num relacionamento, às vezes, ou um relacionamento errado, ou um relacionamento que não deveria acontecer naquele momento. Então tenha muito cuidado. Se você ainda não casou e você está casando apenas pela pressão, tenha muito cuidado, porque você pode sofrer as consequências desse casamento precipitado. E você também, né, não pressione outros casais, porque nós às vezes somos aqueles que estamos cometendo este problema, este erro, pressionando outros casais para tomarem essa decisão. Por fim, mas não menos importante, é casar apenas pensando no sexo. Veja, o sexo é uma dádiva de Deus para ser desfrutada no casamento. Porém, mais uma vez, não pode ser o fator central para o nosso casamento. Quando eu falo fator central, eu estou falando daquela pessoa que, pensa comigo, uma pessoa que está namorando ali, sei lá, tipo há 5 anos. E aí então essa pessoa pensa, meu Deus do céu, eu vou acabar esse namoro, vou conhecer outra pessoa, vou começar a namorar, passar um tempo, para depois poder casar. Não, vai com essa pessoa mesmo, eu quero ter um relacionamento sexual e tal. E principalmente no âmbito de igreja, né, em que nós prezamos pela honra, né, do casamento, do sexo após o casamento. Então, isso acaba sendo tendo uma pressão maior. Então, muitas pessoas às vezes acabam casando por esta razão ou exclusivamente por esta razão e depois percebem que tomaram uma decisão precipitada. Eu quero deixar claro que essas motivações para o casamento, você pode de repente já estar casado e ter casado por uma motivação talvez errada. E se você casou dessa forma, então a solução não é acabar o casamento, mas é que você repense as suas motivações, que você se arrependa por aquilo que você fez, mas que você tente então preservar o seu casamento, valorizar o seu casamento, cultivar o seu casamento. A solução para o casamento não é o divórcio, um casamento mal sucedido ou um casamento que está passando por uma crise. A solução não é o divórcio. A solução é sempre então nós procurarmos a restauração para que possamos viver o ideal de Deus para o nosso casamento, ok? Tendo colocado isso, nós chegamos ao final da nossa lição e eu quero colocar um desafio para você. Cada lição que nós teremos, praticamente todas, nós teremos um desafio. Eu quero colocar um primeiro desafio para você, que o meu desejo é que esse desafio acompanhe você durante todo o nosso curso e, por que não dizer, durante toda a sua vida de casal. Então, o desafio é o seguinte. Eu quero convidar você pode ver aí na sua tela, a ler juntos, né, um casal junto, um texto bíblico e a mensagem devocional diária. E, em segundo lugar, separar no mínimo 5 minutos diariamente para orar juntos. Este é um desafio que, na verdade, deveria ter começado no seu namoro. Só que, às vezes, quando nós estamos namorando, né, nós estamos tão empolgados ali com o namoro, que, às vezes, acabamos esquecendo desses atos devocionais. Porém, é muito importante que o casal tire um tempo, reserve um tempo durante o dia para ler a Bíblia juntos e orar juntos. Quando eu coloquei aqui a sugestão, eu disse assim, ler o texto bíblico e o devocional. Você pode fazer isso, por exemplo, você pode pegar um devocional, um pão diário, por exemplo, ou algum devocional de casais, né? Existem alguns devocionais de casais, você pode achar na internet, é um devocional muito bom de casais, e aí então você vai fazer esse momento com o seu cônjuge. Então vocês dois juntos vão ler o texto bíblico, ler a mensagem devocional, e ali então vocês vão ter um tempo de oração. Eu coloquei 5 minutos, mas não quer dizer que tem que ser
5 minutos, se for 4 minutos não pode. Não, é apenas um tempo para que vocês possam tirar um tempo para orar. Orar por algum motivo, se tiver algum motivo de oração, e terem esse momento de oração e de meditação juntos. Eu acredito que esse será um tempo muito abençoado para vocês. Não precisa ser um tempo longo. Tire 10 minutos, 5 minutos para fazer a leitura, 5 minutos para fazer a oração, e com certeza serão 10 minutos que não vão atrapalhar o dia de vocês, mas vão ajudar muito para a união, para o casamento de vocês, ok? Então fica esta dica, comece fazendo isso e com certeza vocês vão ser muito abençoados. E como eu disse, façam não apenas no tempo do curso do casamento, mas façam durante toda a vida de vocês. Então, foi muito bom estar com vocês neste primeiro encontro, na primeira aula. Eu espero que vocês estejam empolgados e até a próxima aula. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa primeira aula, que o Senhor continue abençoando este casal e que possamos ter outros momentos assim muito abençoados. Nos ajuda a sermos não apenas ouvintes da palavra, mas praticantes daquilo que o Senhor deseja para nós. Recebe a nossa gratidão por este encontro, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.